Em princípio, o nome Neuma, né, são os primeiros sinais gráficos de escrita musical. Então, as primeiras partituras, elas não são escritas com o código que a gente tem, mas sim com os sinais que vêm justamente de acento gráfico, de agudo, grave, longo e curto. Eu usei essa ideia de primeiros sinais gráficos para construir aqui em Londrina um núcleo experimental universitário de música antiga. Até então, a música que é desses períodos medieval, renascimento, barroco, era chamada comumente de música antiga. Os instrumentos que a gente está utilizando na apresentação do Cantar de Roldão são o cravo, que é esse instrumento de teclado, né? É um instrumento típico e bem representativo do período barroco. E daí a gente tem alguns outros instrumentos de percussão, que são o thunder, que é esse instrumento grande aqui de percussão, né? Um som bastante grave, né? E atrás ele tem alguns guizos amarrados, né? Então, ele tinha mais, mas aí foi caindo e não foi reposto ainda, né? Eles estão guardados lá para poder ser incluídos de novo. Então, na verdade, esse instrumento é um instrumento de tradição popular, né? Que veio do Oriente para a Europa. E a gente fez uma cópia baseada em iluminuras que tem desse instrumento, né? Sendo tocado por árabes, ele tem vários tamanhos, ele não tem um tamanho só. A gente escolheu fazer com essa medida para justamente ter esse som grave que a gente queria para alguns concertos, né? E daí tem o outro instrumento de percussão, que é o tambor de basque, que é um tambor, parece aquele tamborzinho militar antigo, né? Ele é couro e couro, né? E tem uma tripa amarrada aqui que faz o snare, né? Então, quando você toca, e você pode tocar também do outro lado, e ele tem outro som daí. Dependendo do que você quer com o instrumento, daí você pode tocar de um lado ou de outro, que ele funciona e responde igual, né? Então isso faz com que o instrumento tenha várias cores, não tenha só um som de tambor, ele tenha outras possibilidades, né, de timbre. É o snooze, que é bastante usado em dança árabe. As bailarinas costumam colocar nos dedos, né? Aqui vai ficar meio frouxo aqui, mas... então elas dançam e tocam, vão tocando, fazendo ritmo. Nós ganhamos de uma dançarina árabe, que é a Renata Lobo. A gente já fez programa juntos, de concerto. E ela pegou e deu para o grupo, para a gente usar nos concertos também. Então sempre que quando a gente toca o snooze, a primeira pessoa que me vem... Snooze é Renata Lobo, né? Então é uma lembrança assim viva da experiência que a gente teve de fazer música junto, né? Música e dança. E o cravo, o interessante dele é que ele não é um piano. Inclusive a cor das teclas é invertida, né? Isso é uma característica bastante grande do instrumento. E ele é feito com um sistema de alavanca, onde a tecla aciona uma haste e tem uma unha que belisca a corda como o violão,
né? Então ela não é o martelo igual o piano. Então não é uma peça de feltro que bate na corda, percute a corda. É uma unha que pinça. Então o som que a gente ouve é mais parecido com uma viola caipira do que um piano, né? Então, e essa pecinha aqui é o chamado então de saltarello, porque ele fica saltando, né? Então ele tem um abafador, né, que é para quando ele abaixa, daí ele abafa a corda, e ele tem uma unha que é feito, hoje em dia, é de Delrin, que é um material sintético, né, um policarboneto, alguma coisa assim. Mas antigamente era feito de couro ou pena de aves, né, e também era feito com casco de alguns animais. Para daí você lixava e deixava na espessura ideal que pinçasse a corda, né, com os vários diâmetros que tem das cordas, né, da forma igual para criar então o que eles chamam na técnica de construção de luteria, né, do cravo, no caso, de voicing, para fazer com que a voz do cravo seja igual e equilibrada com todas as teclas, né? Então essa é uma coisa interessante do cravo, que nem sempre as pessoas imaginam que é o sistema e como funciona, né? E daí ele tem, aqui no caso desse instrumento, porque existem vários tipos de cravo. Tem com um manual, que é esse aqui, com 2, com 3, até com 4 manuais. E cada manual tem um registro de corda. Então, por exemplo, aqui eu tenho... É um cravo francês, então ele tem uma estética de construção pensada na música que era feita, né? E daí o que tem, por exemplo, o normal assim de um cravo comum da época são 4 oitavas, né? Então dó a dó uma, dó a outro dó mais agudo, segunda, terceira e quarta oitava, né? Esse daqui ele é ampliado tanto para cima quanto para baixo. Então ele tem uma quarta para baixo, uma quinta para baixo e uma quarta para cima. Então ele vai do dó, si, lá, sol, fá, uma quinta, e dó, ré, mi, fá, até o outro fá em cima. Então ele tem, na verdade, 6 oitavas, né? Porque dobra, aumenta um para cima e para baixo, então ele aumenta a extensão dele. E ele tem 2 registros de cordas iguais, porque e essas cordas são medidas em pés, como tubo de órgão, né? Então aqui são 8 pés, que é chamado esse registro, né? Que é esse daqui que está... Eu tenho que voltar a afinar, tá? Por isso. Grave aqui, essa proporção de tamanho de corda é chamado de 8 pés. Então tem 2 registros de 8 pés, que quando eu acoplo os dois, eu dobro a sonoridade dele. Então, elas têm que estar afinadas iguais para soar, então, bem afinado. Tá? Então, essa é, vamos dizer, a sonoridade dos 2 registros acoplados. Daí, eu tirando um, é outra qualidade de som, né? Eu posso inverter. Esse aqui eu deixei a fileira que é mais para o meio do instrumento. Agora um que é mais para o cavalete, né? Então ele muda, ele fica com um registro mais nasal. Então ele é um pouquinho diferente. Então tem outra ressonância, né? Esse aqui mais parece assim, o outro mais gordinho, né? E daí esse registro mais nasal, ele tem um outro registro que é a copla, que é chamado de alaúde, para justamente imitar um instrumento de corda da época, que era o alaúde. Então ele fica com esse som.
Deixa eu aproximar. Para justamente imitar um outro instrumento que é pensado, como se fosse o violão da época, né? E a gente usa então esses recursos no concerto.